Olá, estamos ao vivo! Webinar especial hoje, dia 26. Estamos terminando uma série de pequenos momentos em que a gente falou sobre liderança estratégica aqui na Nautilus Comunicação. Como sempre, o compromisso nosso de levar sempre muito conteúdo, muita coisa que interessa, né? Formação, conhecimento, sempre com pessoas com muita experiência, com realmente anos, né, de atuação no mercado e que pode trazer para você muitos insights, muitas dicas, né, direto ao ponto, como o nosso querido Yuri Garcia, que já está aqui com a gente, já trazendo esse fechamento, né, do projeto de liderança estratégica. Hoje, tudo sobre liderança estratégica, um webinar especial, vamos ficar aqui um bom momento, você já está chegando, gente no Instagram, gente no LinkedIn, já tem comentários aqui, Marisa, Eliana já está com a gente, olá Marisa, obrigado pela tua presença, tem a Clara, hi Clara, welcome, está aqui o pessoal dos Estados Unidos, a Green Chapstick, hello, a gente dá esse primeiro boom, né, a gente já está acostumado. Deixa eu tirar essa musiquinha que tá forte. Esse primeiro boom já é um boom do pessoal internacional que pega a gente no vertical, mas tem muita gente já acompanhando. Ó. Já tem mais de 10 pessoas nos acompanhando, tanto no LinkedIn, no Instagram da Nautilus e também no perfil do Yuri Garcia. Vou chamar ele aqui. Fala, Yuri Garcia, tudo bem? Como é que você está? Boa noite. Tudo green, tudo verde. Aí tá esse fundo maravilhoso. Chegamos ao nosso webinar, finalmente. Chegamos, março chegou ao fim, estamos aqui firmes e fortes, hein, Carlos? Depois de um mês inteiro aí, com pílulas de conhecimento sobre várias informações relevantes sobre construção de carreira. Hoje vamos consolidar tudo aí nesse webinar, bater um papo gostoso, agora mais aberto, né? Para que a gente possa aí também ouvir o pessoal, tirar as dúvidas do pessoal e trocar uma ideia de maneira mais aberta aí sobre liderança estratégica e tudo mais que surgir aqui nesse meio do caminho, né, Carlos? A gente começou falando no dia 4 de março, né, 7 princípios da liderança estratégica. Foi muito enriquecedor, foram insights importantes, já começamos mergulhando, né, você já trouxe aí um grande número de insights e dicas, mas não foi um negócio muito superficial, foi um negócio bem estruturado. Aliás, foi, como você diz, direto no ponto, mas eu diria que é mais, foi direto na veia, sabe aquela coisa assim, eu precisava escutar isso. Foram temas importantes e eu tenho visto aí a riqueza e os detalhes do seu conteúdo. Então, isso foi primeiro encontro, primeira live, dia 4 de março, sempre às 8 da manhã. Depois você falou, no dia 12, na quinta-feira, que era para ser no dia 11, acabou ficando na quinta, não te falta performance, te falta posicionamento. Também direto na tapa na cara, né? Mostrando que realmente as pessoas erram por não entender posicionamento, que é muito mais importante do que ser um executor, somente performance, achando que cumprir o básico, né, Yuri, vai trazer garantias, e não é bem assim. Então você mostrou muito bem isso, foi a segunda live. Na terceira live, já no dia 18, na quarta-feira, Capital Político entendendo a moeda dentro das organizações. Aí você foi, assim, ao mesmo tempo, um conteúdo muito envolvente, bem profundo, que quem acompanhou desde a primeira já entendeu qual é a tocada aí do seu webinar e também da mentoria que a gente vai anunciar hoje. Capital Político, você dissecou de uma maneira incrível esse processo, que as pessoas realmente não entendem a necessidade desse
entendimento do cenário. Aí terminamos no dia 25 de março, na quarta-feira, ontem, desvendando a tríade do cenário político. Também achei magnífico, até tem ainda a tela aqui ainda, do banner, né, que você colocou, né, talvez você vai falar, sistema, falamos sobre atores, falamos sobre timing, foi incrível, eu achei demais, assim, né, dentro do que eu conheço de palestras, olha, alto nível, você está de parabéns, e hoje, tudo sobre, olha lá, isso aqui não, tudo sobre liderança, agora nós vamos entrar num contexto amarrando tudo que foi falado nesses encontros, e aí nós vamos agora detalhar um pouco mais. O que a nossa plateia, o nosso público que já está aqui acompanhando, tanto aqui como no seu canal, pode esperar de hoje? Yuri Garcia. Legal. Hoje vamos aí aprofundar bastante sobre esse tema, né? Liderança estratégica de maneira ampla. E aí, o que as pessoas podem esperar de hoje, né? Eu vou dar um pouco de contexto, mais contexto, né? Vamos pincelar um pouco mais sobre esses temas que a gente conversou e a conexão entre esses temas, para que as pessoas consigam conectar a importância de um tema no outro. Depois disso, eu vou trazer, Carlos, o ouro aqui, eu vou entregar o ouro, dicas práticas que as pessoas podem implementar no dia a dia, atividades simples que podem ser implementadas no dia a dia, para que elas já consigam se posicionar de uma maneira diferente e já passem a ser reconhecidas de uma outra maneira, já no próximo nível. Então, pequenas mudanças de ações e comportamentos que vão fazer toda a diferença em como a liderança sênior percebe esses líderes que a gente tem aqui. E no final, por último e não menos importante, vou contar um pouco também do meu programa de mentoria de lideranças, para que as pessoas possam entender melhor também o que está estruturado, como que está essa estrutura desse programa, para que as pessoas que se interessar possam entrar em contato comigo, aí de repente a gente fazer uma parceria bacana e eu ter a honra aí de mentorar líderes incríveis que nos acompanham aqui, Carlos. Então, essas são um pouco das minhas expectativas aí para a nossa conversa de hoje. Perfeito. Bom, considerando que nós estamos dentro de um universo corporativo, existe muita pressão acontecendo no mundo de hoje, a gente tem acompanhado aí, né, bastante coisa nesse sentido, e é interessante, esse tema sempre vem à baila, como eu gosto de falar, eu gosto de usar muito esse termo, à baila, por quê? As pessoas não entendem que são movimentos, né, Yuri? São movimentos. O mundo é baseado em movimentos, e ciclos, e algumas coisas têm a ver com o quanto você está acordado, né? E a triste realidade é essa. Mas uma pergunta fica ainda. Todas as vezes é necessário tratar sobre liderança, falar sobre o que é a liderança, o meu papel da liderança, e parece que esse tema não esgota, porque as pessoas não dominam isso. Os que dominam estão em outra praia, né? Literalmente estão na praia agora, né? Não estão dentro do contexto de, olha, vou trabalhar, vou fazer. Não, a pessoa entendeu o jogo. O que é, afinal, que raios é liderança estratégica, Yuri? Porque se fala tanto nisso e se perde o conceito, e você, assim, colocou muita coisa interessante nesses encontros da manhã, das 8, falando sobre isso, e foi esmiuçante, né? Foi assim aos poucos, como se um laser tchuf, em cima de uma pedra, assim, tchuf, sabe, a cabeça, puf. Mas o que é? O que é essa bendita da liderança estratégica? Boa. Acho que essa pergunta, Carlos, é a pergunta fundamental. Eu vejo muito papo, né, de desenvolvimento, papo de desenvolvimento de lideranças, programas para líderes, vamos desenvolver lideranças, dentro das empresas mesmo se fala muito isso, né? Vamos desenvolver lideranças. E aí, no máximo, o que é? Um treinamento ali sobre feedback, sobre como lidar ali com o colaborador mais difícil, e vai lá e pronto, e acabou. Não se fala muito sobre o papel do líder de maneira mais ampla. E eu desenvolvi todo o método posicionamento 360 que eu desenvolvi, ele é com base no que eu acredito que é a liderança estratégica. E a liderança estratégica, para mim, Carlos, ela não é uma função específica, ela não é uma atividade, ela não é um cargo. Ela é uma maneira de você ver e exercer o universo. É uma maneira de você ver e exercer
o seu trabalho, a sua carreira e as decisões importantes que você vai tomar e que vão permear a sua vida, do ponto de vista de estratégia. Então, veja, liderança, a gente partindo primeiro do ponto de vista de liderança. Liderança, ela vai para além do ambiente corporativo, né? Se você é uma dona de casa, um dono de casa, se você chefia uma família, se você é responsável financeiramente por uma família, você já está liderando algo, né? Se você, num determinado cargo, num determinado trabalho, se você tem uma função na qual você influencia pessoas e você toma decisão pelo grupo, independente se você tem um cargo para isso ou não, você está exercendo a liderança. E estratégia é uma maneira pela qual você consegue enxergar todo esse ambiente com uma lente que te permita pensar qual que é o melhor caminho. Então, liderança, para mim, é um exercício de influência e autoridade, e estratégia é você pensar o melhor caminho para você exercer isso. Então, de maneira geral, quando eu trago os 7 princípios da liderança estratégica, quando eu falo de temas relacionados a desenvolvimento de liderança, eu trago várias ferramentas para serem implementadas no dia a dia, no trabalho das pessoas. Mas o trabalho que eu faço, ele começa antes. A gente trocar a lente de como a pessoa vê e exerce o papel dela dentro das organizações, dentro do ambiente de trabalho, mas que ela possa transbordar isso e ver isso de uma maneira muito maior, como ela pode levar isso para a vida, para que ela possa exercer isso de maneira estratégica. Então, a liderança estratégica, resumindo, consolidando aqui a minha linha de pensamento, é uma maneira de você pensar, executar e existir dentro e para além do ambiente de trabalho. Por isso que o primeiro módulo, né, a primeira live que a gente trabalhou, são os 7 princípios da liderança estratégica. Por quê? Porque muito além do que o que a gente está fazendo e do crescer na carreira, né, e de ser um profissional melhor, temos que ser pessoas calibradas com a visão de mundo que a gente quer criar. Todo mundo que está nessa live, Carlos, já teve um chefe ruim, um líder ruim, já teve problema no trabalho porque alguém, sabe, alguém falou atravessado, alguém foi descuidado, alguém foi egoísta. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente tem muita responsabilidade com as pessoas. E óbvio, todo mundo quer, eu também, você também, todo mundo quer exercer mais influência, ter mais liberdade, ganhar mais, fazer mais aquilo que faz sentido do ponto de vista de propósito. Mas a gente tem que fazer isso ancorado em valores, para que a gente seja melhor do que aquelas pessoas que algum dia nos afetaram, nos fizeram mal no ambiente de trabalho. Então, liderança estratégica é a maneira como a gente vive e exerce a nossa visão de mundo do ponto de vista de estratégia e de negócios dentro do ambiente corporativo. Legal, legal, porque a gente está falando aqui para um público que, notadamente, já tem um preparo, né? Muita gente busca você porque conhece, ou já trabalhou, ou de uma certa forma tem conhecimento do que pode obter, né? Através desse papo. E a gente tem já vamos assim dizer, uma tratativa muito, muito rica dentro do corporativo, e principalmente dentro do LinkedIn, sobre esses temas ligados à liderança de si mesmo, autoconhecimento, uma série de coisas. Acho legal essa abordagem pessoal, porque se fala muito nisso, né, na área de psicologia, formação, desenvolvimento, enquanto pessoas. Aí cada um tenta, de uma certa forma, encarar, né, como cresceu, como se desenvolveu, quem é, caráter, né, aquela questão de você mesmo. Mas agora a gente está adentrando, e hoje seria interessante a gente deixar claro que essa parte pessoal é muito importante para o que será exposto aqui. Você tem que estar preparado já, absorvendo esse conteúdo do Yuri Garcia e também fazendo já uma análise interna. A gente não pretende, né, mexer nesse campo psíquico alguma coisa.
o campo do você precisa se conhecer. A gente tem bastante coisa, inclusive na Nautilus tem um podcast aí falando sobre isso. Hoje nós vamos colocar essa estrutura pessoal, né, no embate, falando do lado prático da estratégia, da liderança estratégia, já considerando que você já sabe, o Yuri acabou de orientar aqui, colocar uma situação bem tranquila do que esperar, né? O Plácido, é isso? Plácido Assis, uma dúvida, o que fazer quando a empresa ainda não consegue definir o fit cultural, mas pede para que os gestores liderem, aplica a própria experiência ou tenta criar o fit cultural da empresa? Vamos ver se você consegue responder isso aqui no decorrer. Depois a gente coloca para dar uma sequência. Eu queria agora abrir um capítulo aqui muito interessante, porque eu estou falando de situações pessoais. Eu tenho a minha vivência, meu entendimento de liderança, minha autoliderança, minhas experiências, você também, níveis diferentes, mas há uma coisa importante, o público entender quem é o mentor, o grande arranjador de lideranças, aí, o estrategista Yuri Garcia, que isso é importante, eu acho que é importante, eu até queria, né, adentrar nisso aqui para você abrir o jogo, né, falar um pouquinho, abrir seu coração para o nosso público que está aqui acompanhando. Quem é Yuri Garcia? Tua experiência, e o que o pessoal, né, os seus mentorados, o pessoal que está acompanhando aqui, pode esperar da tua experiência em cima desse item que você acabou de falar, né? Definição de liderança estratégica, né? Vamos conhecer um pouquinho mais, eu acho que é importante. Vamos lá. Yuri, quem é Yuri Garcia? Boa, legal, legal, Carlos. Cara, contando um pouco da minha trajetória, eu estudei e me formei em jornalismo, comunicação. Colega. E aí muita gente me perguntava, sim, colegas aí de formação, muita gente me perguntava, né? Nossa, Yuri, mas você escolheu jornalismo, né? Por que você escolheu? Qual foi a decisão estratégica por trás, né? De jornalismo dentro da sua... Gente, teve decisão estratégica nenhuma, né? Eu era estudante do colégio, eu me comunicava bem, eu gostava de ler, de escrever, me comunicava bem, vou estudar comunicação. Eu acho que é algo que eu sou bom. E já no começo da universidade, eu me liguei que não era exatamente isso. E eu percebi duas coisas. Que não era isso exatamente que eu queria trabalhar. Apesar de eu gostar de produção de conteúdo e tal, não era exatamente isso que eu queria trabalhar, né, com o jornalismo. E dois, outra coisa que eu percebi, comunicação é importante para qualquer coisa que você for fazer na vida. Pessoas que se comunicam bem, pessoas que gostam de ler e escrever, são pessoas que geram repertório, geram capacidade de comunicação, de eloquência, de empatia. E aí você usando isso, né, em outros fóruns, e eu comecei a usar isso na faculdade em outros fóruns, eu percebi o impacto que isso tinha. Então eu fui representante eu fui representante de sala, eu participei do diretório acadêmico, eu fui uma pessoa de muita presença pública na faculdade durante o meu período de formação. E acho que isso me abriu muitas portas, de eu perceber o poder que a comunicação tem e como isso pode atingir as pessoas. Mas entendi que eu não queria trabalhar com jornalismo. Eu queria trabalhar com liderança. Essa é uma palavra que começou muito cedo na minha vida, Carlos. E meu pai foi empresário a vida inteira e foi voluntário por muito tempo, né? Foi presidente de orfanato, trabalha até hoje em centro espírita, e é uma referência muito grande, assim, no universo de pessoas, né? Então eu vi esses dois lados, assim, dele, e aquilo me inspirava muito, e acabou que eu enveredei por esse lado muito cedo, né? Tem gente que começa a carreira pensando, né, qual que é o máximo de dinheiro que eu posso ganhar, ou tem gente que fala, cara, vou trabalhar com dados, né? Na minha época, dados era um negócio, né? Vamos estudar dados, porque isso, porque aquilo. Eu era o cara da liderança. O que eu tenho que fazer para liderar pessoas e aprender a liderar pessoas o mais rápido possível, porque eu acho que é mais ou menos por aqui que eu tenho que ir. E aí eu fui trabalhar numa consultoria de comunicação internacional, uma empresa pequena, com o Abraão Valentim, grande amigo meu aí, um beijo no seu coração, Abraão. Fui padrinho de casamento dele depois, inclusive, é um grande amigo até hoje, meu primeiro chefe. E eu tive uma experiência muito bacana, porque ele era um líder muito mais sênior, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar de perto. Entender como que pensa o cara, como que age o cara.
E como estagiário, eu fui ocupando espaço. Até o ponto que eu virei o líder dos estagiários. Então foi a minha primeira experiência de gestão. E aí, o que eu percebi? Que os estagiários não faziam algumas atividades tão bem quanto eu. E falava, olha aí, ó, o cara vai lá e o cara não faz tão bem quanto eu. Eu faço melhor que o cara. Olha aí, ó. Então eu direcionava o cara fazia errado, eu chegava lá, ó, fez errado, né? Aí eu chegava lá pro chefe, pô, o cara fez errado, né? Se não sou eu me colocava como centro da resolução dos problemas. Até um dia que uma colega minha, uma amiga minha, chegou para mim e falou, mas se você está liderando a pessoa, está direcionando a pessoa e a pessoa continuamente faz errado, você não tem um papel nisso? Qual que é o seu papel nisso? Doeu, Carlos. Cara, doeu. E como é que é? Bateu, doeu, pega que é seu. E eu vi e falei, cara, eu tô fazendo tudo errado aqui. Né? Tô me colocando no centro da situação. A coisa tem que passar por mim, senão a coisa não anda. E eu percebo que até hoje, muita gente no mercado de trabalho é assim. Né? Eu sou um bom líder porque eu sou essencial para que as coisas funcionem. Muitos empresários são assim, muitos executivos são assim. E eu tenho um viés completamente moderno, diferente disso. De que você tem que ser um líder que prepara as pessoas, desenvolve as pessoas a ponto do processo andar sem você. Isso é a liderança magnífica, né? Você desenvolver as pessoas, preparar sucessores e aquele ambiente poder navegar sem você. Pô, então quer dizer que eu não sou mais necessário. Eu deixo de ser necessário. Eu vou ficar desempregado, Yuri. Será que vai? Gente, para pensar. Se você estrutura uma operação, estrutura um negócio, estrutura uma área, que a área passa a rodar bem sem você, se eu sou dono dessa empresa, eu quero botar você para rodar tudo quanto é operação dentro da minha empresa. Eu quero você comigo, porque você faz o negócio acontecer na longevidade. Você é um talento nato. Então, eu acho que essa mentalidade é super importante. Bom, fiz um grande parênteses aqui, voltando para a minha história, né? Depois disso, eu falei, agora eu preciso liderar mais gente. Eu preciso de uma experiência maior, mais parruda. E aí surgiu a oportunidade da Riachuelo. Então, fui trainee, depois gerente de loja, tinha uma equipe de 65 pessoas, uma equipe bastante grande, onde eu liderei pessoas de níveis sociais muito diferentes, inclusive muito diferentes do meu. Então, imagina que eu estava liderando pessoas no interior de Minas Gerais, que ganhavam um salário mínimo, sustentavam a família, e o trabalho anterior da pessoa tinha sido roceiro. Trabalhava na roça, cortava cana, e estava trabalhando em loja agora. Feliz da vida e sustentava uma família. E eu percebi a importância de você ter cuidado com as pessoas. Ah, a pessoa performa bem, que bom, a pessoa performa mal, manda embora, pronto, acabou, põe outra. Existe uma vida ali, existem vidas por trás. Então, o meu papo não é ser complacente com o low performer, com a pessoa que não performa bem, não é isso. Mas é você entender que liderança é uma responsabilidade que você exerce sobre a vida de outras pessoas. Então, não é só sobre performar, apesar de que performar é muito importante, a gente vai falar disso mais para frente. Bom, fiquei lá na Riachuelo, a minha cota de tempo, abri uma startup depois de filmagens com drones, quando ninguém nem sabia o que era drone ainda. Foi um período bem intenso aí na minha vida. Depois entrei na Uber, né, no escritório da Uber, na área de Customer Success. Entrei como gerente, tinha uma equipe de 150 pessoas, aí uma equipe já bastante parruda, né, bem grande. Depois fui promovido para a posição de gerência sênior, assumi uma equipe ainda maior, uma equipe de 300 pessoas dentro da minha estrutura, que não eram terceiras, né, eram da equipe mesmo, 300 pessoas. Depois saí da Uber, fui realizar um outro sonho, fui realizar um período sabático, viajei, fiz retiro, descansei, usei o meu privilégio a meu favor, né? Usei o tempo a meu favor, a partir dos privilégios e tudo aquilo que eu tive oportunidade, que eu conquistei ao longo do caminho. Depois entrei na 99,
Fui head na 99 de uma operação específica da área de segurança, foi super bacana também. E depois assumi como Chief of Staff da Didi. A Didi é o braço da 99, é o braço global, né? Do diretor responsável pela área de segurança. E aí foi bem bacana, né? Toda a parte de implementação global de projetos. Tive a oportunidade de viajar para inúmeros países aí, passando por essas experiências. É uma experiência de muito repertório também, de conhecer gente, conhecer cultura, conhecer países. Fui para os Estados Unidos, fui para Costa Rica, viajei para alguns lugares na Europa, fui para a China, fui para alguns lugares na América do Sul, viajei pelo Brasil. Então, uma oportunidade muito bacana. E aí, depois de um período, né, eu entendi que eu precisava, eu senti um chamado, né, de fazer algo diferente. Falei, cara, eu quero poder fazer mais, eu quero poder gerar mais valor naquilo que eu realmente gosto e naquilo que eu considero que eu realmente tenho talento, que eu sou bom. E aí, voltei de novo a empreender, feliz aqui, né? Comecei no final do ano passado com programas de mentoria, mudei um pouco alguns programas de mentoria, criei novos programas, a gente vai até falar um pouco sobre isso mais para frente, e tenho sido muito feliz desde então, novamente, Carlos, porque poucas coisas são tão prazerosas do que você estar numa sessão com o mentorado, ele traz um problema, uma situação que ele está vivendo. A gente aplica uma determinada ferramenta, ou eu escuto ele a partir de uma escutativa e trago uma determinada informação. E você percebe que o universo do mentorado se abre e se expande e que você mudou a vida da pessoa a partir daquilo que você levou. Então, cara, eu trabalhei já com programas de mentoria na 99, na Uber, em outros lugares, trabalhei com mentorias independentes, já trabalhei com grupos de mentorias também independentes, já fiz várias coisas relacionadas a desenvolvimento, coaching, mentoria, e agora, né, ver que eu estou vivendo disso, e que eu estou gerando valor de maneira sistêmica para as pessoas, e que a minha voz está chegando para mais pessoas, e que as minhas ideias estão podendo influenciar a vida de pessoas, a fim de que elas consigam navegar melhor, ser mais felizes dentro do que elas fazem, que elas consigam as ferramentas apropriadas para elas alavancarem as carreiras delas, para que elas sejam mais felizes, né? E exercendo uma liderança sustentável, uma liderança do bem, uma liderança moderna, que se preocupa com as pessoas, que entrega resultado e que pense de maneira estratégica. Então é isso, cara. Acho que de maneira resumida, não tão resumida assim, é um pouco aí da minha história, da minha vida e de como que eu penso o mundo e o exercício da liderança. Muito legal. E um líder jovem, né? Você é um líder jovem, tem aí uma trajetória interessante. Quando você fala da tua experiência de, né, sabático, que são situações em que muitos líderes sêniores não têm né, não têm essa oportunidade de refrescar. E isso hoje é muito importante. Eu diria até que é uma vantagem muito grande sua. Eu acho que é até um ativo seu ter passado por esse período, porque eu percebo isso no conhecimento que eu tenho de outras lideranças que tiveram essa oportunidade. Eles são diferenciados, a gente percebe. E você tem vamos assim dizer, um adicional da comunicação. Isso também é muito importante, viu, gente? Vou deixar bem claro aqui. Não é uma situação assim de, não, mas ajuda muito, porque nós temos líderes que são muito bons naquilo que fazem, na entrega, mas a didática, o jeito de passar, a comunicação e até o entendimento da ferramenta comunicação é um desafio. Então, ter já desenvolvido esse lado seu, apesar, né, do jornalismo não ter feito sentido para ser a atividade principal, o que interessou foi esse desenvolvimento, né, seu, que pode ser hoje aplicado. E isso é interessante. Quando você tem uma missão, é diferente de um trabalho, emprego ou coisa forçada, porque você tem que bancar, pagar as contas, né? É muito diferente. E para quem é mentorado, tendo um mentor com essa tranquilidade, eu acho que é a oportunidade que a gente tem. Eu fiz essa pergunta até para que as pessoas pudessem ter essa visão que eu estou tendo. Agora vamos falar do conteúdo aqui do Yuri, que a gente começou tratando alguns pontos, falamos da liderança estratégica, apresentamos aqui
o que foi falado nos outros momentos, mas agora eu queria que você adentrasse no feijãozão. Vamos comer carne, batata frita e patê aqui. Patê não, purê. Me fala, esse princípio que você chama de capital político, você tem posicionamento, são palavras que fazem sentido do jeito que você coloca, porque são termos que você já trabalha e você devolve muito bem mastigado isso, porque você vai falar de navegação, política da empresa, como sendo processos até práticos, que aí, olha, notem bem quem está acompanhando a gente, né? O Plácido, Mônica, Marisa, notem bem, gente, é diferente de vir com um PowerPointzinho com umas linhas, né? Olha, precisa ter isso, 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 isso. Tá bom, mas como é que eu faço? O hands-on que a gente fala em inglês, né? Vamos botar a mão na massa. E você tem isso que eu percebi. Princípios que são capital político, posicionamento, né? A coisa prática, navegar dentro da empresa, que você chama também, né, de uma navegação, como navegar, como tratar, e mentalizar o objetivo de atingir uma meta dentro da carreira estratégica. Fala um pouquinho desses princípios, vamos entrar nesses pontos que você já tratou, para a gente poder já trazer aqui mais massa. O Plácido fez a dúvida, né, trouxe uma dúvida sobre fit cultural. Ele diz assim, empresa não tem fit cultural. E aí, o que eu faço? Eu imponho a minha experiência, ajudo no fit cultural, é o meu trabalho fazer isso, é do RH, eu sou líder de uma área, e aí, Yuri, já dá uma condensada aí em todo o processo e junta com o que a gente vai tratar agora. Boa. Bom, vou responder o Plácido primeiro aqui. Essa dúvida do Plácido é muito comum, porque esse é um problema muito comum dentro das organizações, né? A parte de cultura é um dos capítulos à parte, assim, é uma das partes mais difíceis da gestão, porque envolve todo o ambiente organizacional e a maneira como as lideranças vivenciam isso, para a maneira como as equipes vivenciam isso. Então, eu vou dar uma resposta aqui para ser o mais objetivo possível, não deixar o Plácido na mão. Se a empresa ela não consegue definir com clareza o fit cultural, isso não quer dizer que o fit cultural não exista. O que eu quero dizer com isso? Dentro da sua organização, você já sabe, Plácido, os comportamentos que são toleráveis, aceitáveis e esperados, e os comportamentos que não. Então, por exemplo, chegar às 10 da manhã é tranquilo? Tem empresa que é tranquilo. Chegar às 10, 11 da manhã, cada um faz o seu horário e tá tudo certo. Tem empresa que se chegar depois das 8h30 pega mal. Ah, mas o horário é 9, mas chegou depois das 8h30 pega mal. Tem empresa que pega mal sair antes das 6. Tem empresa que requer um perfil mais agressivo, uma pegada mais comercial. Tem empresa que tem um perfil muito mais voltado para o cuidado dos colaboradores, a maneira como a gente comunica, uma preocupação social maior. Então, avalie quais são esses comportamentos principais que são aceitáveis e desejáveis dentro da empresa. E aí você avalia quais são os comportamentos que são aceitáveis e desejáveis dentro da posição que você precisa repor. E aí você faz um match entre os dois. Você avalia, né, a combinação dos dois. Agora, o que não pode acontecer é você ter algo muito diferente, né? Você precisar de uma pessoa muito agressiva no seu time, né, para focar em vendas e não sei o quê, mas isso não condiz com o ambiente da empresa. Mesmo que isso não seja dito, porque a pessoa ela não vai se adaptar. Então, quando você pensar num perfil de pessoa, e você estiver entrevistando as pessoas, para pensar, como essa pessoa vai lidar com as pessoas do time, com as demais pessoas das áreas da empresa? Parece que vai funcionar? Então, você, né, faz de uma maneira intuitiva e depois coloca isso em caixas específicas. Quais são os comportamentos dessa pessoa, quais são os comportamentos da empresa? E aí você identifica onde que vai e onde que não vai. Porque aí você começa a trazer candidatos cada vez mais alinhados com isso que você está buscando. Beleza? Espero ter ajudado aí, Plácido. Bom, vamos lá. E aí, respondendo agora a sua pergunta, né, Carlos? O arroz com feijão, com batata. Vamos lá. A gente fala, eu falo muito sobre capital político, né?
E aí eu preciso até pensar essa expressão, não sei se é a melhor expressão. Capital político é o capital político dentro da empresa, né? É a sua credibilidade dentro da empresa. A sua credibilidade dentro da empresa é o que você usa para comprar as coisas. Então, aqui vamos pegar uma metáfora. Você vai no mercado fazer uma compra. Você vai no mercado lá, iogurte, carne, salada, verdura, você chega lá no caixa. A pessoa do caixa, ela não pergunta para você quanto dinheiro você tem no banco. A pessoa do caixa, ela não quer saber qual que é o seu cargo. A pessoa do caixa, ela não quer saber se você corre uma maratona ou não, se você é bonito ou não. A pessoa do caixa, ela simplesmente quer saber se você tem dinheiro para pagar, né? Você vai lá, passa o cartão, dá o dinheiro, faz o PIX, acabou. Então a moeda que você compra coisas no mercado é dinheiro. Dentro das empresas não funciona assim, não é dinheiro. Existe um jogo de interesse, existe um ambiente político, existe um ambiente invisível onde as pessoas navegam e conquistam facilidades dentro do ambiente de trabalho. Então, você tem um determinado projeto que é prioridade. E aí você tem um stakeholder, uma pessoa que trabalha com você numa outra área, que está envolvido no projeto. E essa pessoa, ela não te responde. Aquilo é importante para você, mas não é tão importante para ela. Então ela simplesmente não te responde e a sua vida vira um inferno. Quanto mais influência e credibilidade você conquista sobre esta pessoa e sobre outras pessoas, mais facilidade você vai ter. Por exemplo, se o seu chefe tivesse pedido para aquela pessoa, ela teria feito? Ela teria respondido na hora? E se o chefe do seu chefe tivesse pedido? Provavelmente ela teria respondido na hora. Por quê? Porque aquela pessoa tem mais credibilidade e influência que você. Mas Yuri, é uma pessoa muito mais sênior que eu. Tudo bem. Pessoas mais sêniores têm mais influência por causa do cargo. Mas não somente por causa do cargo. E o ponto é, você, no nível que você está, quanto maior a sua capacidade de influenciar as pessoas e angariar credibilidade, maior facilidade você vai ter de fazer as coisas dentro da organização. E essa vira a sua moeda. Por quê? Uma pessoa que tem credibilidade, Carlos, credibilidade, influência, que navega bem, essa é aquela pessoa que consegue a exceção. Exceção para quê? Para qualquer coisa. Exceção para ganhar mais, exceção para ser promovida fora do ciclo de promoção, exceção para trabalhar de home office, exceção para sair mais cedo. Essa pessoa, ela tem mais facilidade. As pessoas respondem ela, as pessoas abrem agenda para ela, as pessoas procuram ela. Ela vira um motor de tomada de decisão. Essa pessoa, ela passa a ser considerada em reuniões estratégicas, em projetos estratégicos. Então, voltando lá para a cena do mercado. No mercado, se você tem o dinheiro para comprar o produto que você está levando, é só isso que importa. E nas corporações também. Só que o dinheiro para você fazer isso é a sua credibilidade, a sua capacidade de influência, a percepção que as pessoas têm sobre você. E isso é o que eu chamo de capital político. E aí, Carlos, um ponto muito interessante, que a maioria das pessoas confunde. As pessoas acreditam que o capital político, aquilo que traz credibilidade para elas, é performance. E elas ficam correndo atrás do rabo de maneira infinita para entregar mais, entregar mais, entregar mais. Então, quando você é analista, pessoal, isso funciona. Você entrega bem, você vira, né? Você é estagiário, entrega bem, vira analista. Entrega bem, vira analista sênior. Aí, de repente, você tem um cargo de supervisão, um cargo de coordenação, um cargo de gerência. Veja, entregar apenas não te leva mais longe. Entregar resultados, ter performance, é a sustentação, é a sua sustentação no seu ambiente.
É você se manter onde você está, você tem que performar. Se você não performa, você vai rodar logo. Empresas que têm uma boa governança, um bom processo de gestão, pessoas que não performam rodam logo. Mas não é a performance que vai te levar mais longe. Então, a minha provocação é, você focar além da performance. Isso é ser estratégico. Quer dizer o quê? Você que entrega 100% das suas metas todos os meses, a sua energia, ela não precisa estar em você atingir 120% da meta todos os meses. Você precisa canalizar energia para que você desenvolva o seu poder de articulação e influência dentro da empresa. Para pensar. Você já não perdeu alguma oportunidade porque alguém que não entregava tanto quanto você foi promovido no seu lugar? E você, líder, vamos fazer uma outra provocação. Olha para o seu time. Se eu perguntar para você, quem você promoveria do seu time hoje? Você me responderia a pessoa que entrega mais? Evidente que não. Você me responderia, provavelmente, eu promoveria aquela pessoa que entrega bons resultados e tem uma capacidade de influência sobre o time, consegue entender e ter uma visão maior do negócio, consegue articular melhor com outras áreas. É o que você faria. Você promoveria provavelmente essa pessoa. E quanto mais você sobe, é mais sobre articulação e capacidade de influência. Então, o capital político é o seu cofrinho de credibilidade. Quanto maior o seu cofrinho de credibilidade, menos esforço você precisa fazer. Carlos, isso é lindo demais. Você conseguir, as coisas funcionam de maneira mais fácil. Os projetos, todo mundo entrega no prazo. Quando você direciona alguma coisa, as pessoas priorizam, mesmo as pessoas que não são do seu time. Quando tem algum projeto estratégico, você é sempre considerado, ou sempre convidado, ou sempre consultado. E você está sempre no páreo por uma promoção ou por uma função mais estratégica, de maior relevância dentro da organização. E isso não está relacionado a trabalhar mais horas. Esse é o mais bonito. As pessoas estão condicionadas a performar mais e performar mais trabalhando mais horas. É isso que as pessoas entendem que, de maneira geral, é valorizado. Em muitas culturas, é também valorizado. Mas isso não é estratégico. E aí, você quer crescer na empresa trabalhando 10, 15 horas por dia, todos os dias, durante 10, 15 anos? Essa vai ser a sua vida? Isso, para mim, não é liderança estratégica. Você pode conseguir um cargo de VP, um cargo de CEO, desse jeito, 10, 15 anos, trabalhando 12, 15 horas por dia? Que sentido isso tem? Então, a provocação é, sejamos estratégicos. Vamos criar um cofrinho de moedas para a gente usar dentro da empresa. Esse cofrinho é o capital político. E essas moedas é a nossa capacidade de influência, a nossa capacidade de credibilidade. E a gente tem que fazer isso de maneira intencional na relação com as pessoas. Essa ação intencional é o que vai fazer a diferença. Então, essa é a grande diferença, Carlos, do puxa-saco. Muita gente confunde, né? Já pergunta, mas é puxa-saco, eu tenho que puxar saco? Puxa-saco funciona? Em algum nível funciona. Assim como trabalhar 12, 15 horas por dia, em algum nível funciona. Assim como todos os meses você bater 150% da meta, em algum nível funciona. Mas não é sustentável. Não é saudável. E não é isso que você quer para a sua vida. Então, atuar de maneira intencional é construir relações verdadeiras, mas com foco e direcionamento, na maneira como aquela relação precisa ser construída, a fim de que você consiga influenciar, criar canais de credibilidade e ter uma vida mais fácil em função da cadeira de liderança estratégica. Então, abri aqui, Carlos, arroz, feijão e a carne, tá na mesa. Olha, vou te falar, você me fez lembrar alguns conceitos antigos até de treinamento, que era o conta corrente emocional. Veio de um processo de casais, de relacionamento com casamento, e aí quiseram aplicar nas empresas essa coisa de, nossa, gentileza e tal. Aí veio uma pessoa, olhou e falou assim, a gente está confundindo uma coisa com outra.
eu já tenho que vir com algumas características da empresa, de corporação, que é o que o Plácido falou muito bem, que é a cultura. A empresa prezando isso, ela não precisa se transformar numa casa da sogra, né? De familiar. E pensando nessa questão da conta corrente emocional, a gente entra no processo de performance, porque na empresa a gente tem que ter um bom relacionamento, performance e fazer como você deixou bem claro, ter a visão, né, ser essa pessoa perspicaz de juntar as duas coisas, relacionamento, gentileza, com performance, com essa visão. É a régua que você coloca. Aí eu costumo trazer uma outra visão, que já colocaram. Você tira o cavalo do meio, né, um cavalo selvagem, doma ele, e você pode, muito bem, cavalgar pradarias, com, sei lá, gado, o que você quiser, ser o cavalo do Gengis Khan, ou colocar um negócio assim e ele movimentar o moinho. Então, a humanidade durante muito tempo usou o cavalo dessa maneira. Aí, esse professor, ele acrescenta, ele fala, aí cansaram dos cavalos e trouxeram quem? Trem de ferro, locomotivas. Vamos avançar com locomotivas, é potente, tal, solta fumaça. Aí a pessoa disse, mas ele fica no trilho. Tá ali no trilho. Aí tudo comparando com o corporativo, né? Tem funcionários que são cavalos, ali. Aqui, daquele jeito. Faz. É importante? É importante, mas uma hora vai ser trocado por uma locomotiva. Alguém que vem, vai e tal, só que ele tá no trilho. Ele não sai do trilho. O que acontece? A humanidade mudou. O avião não tem trilho, voa, tem espaço, né? E aí o homem entendeu que ele tem liberdade. E agora a gente tem o espaço sideral, a Lua, Marte, e ele trouxe essa visão. Você é assim também. Você escolhe. Você quer ficar assim, né? Necessário, como você falou, uma hora vai acabar, uma hora você deixa de ser importante, você cumpriu com o seu papel e não causou nada. Outra hora você quer ser locomotivo, o pessoal te dá combustível, você vai, mas você está no trilho. Você não tem liberdade. Quando você tem liberdade, o que acontece? A mente expande, né? Que é o que o pessoal está aqui dando um oi já, chegando. Ó, Luiz Carlos, boa noite. O Plácido Assis agradeceu pela resposta. Está aqui o Danilo Nhoncanci, está aqui com a gente acompanhando, muito obrigado. O Marcelo Rezende com S, grande amigão, sempre aqui nas nossas podcasts, nas nossas noites de entendimento, dizendo que o sênior também tem um tempo de experiência. A experiência do sênior também conta, ele está dizendo, lembrou você aqui. E o Luiz Carlos, como sempre, gosta de um texto bom, ele colocou, ele acredita, dizendo para você, mapear os indivíduos, Yuri, os indivíduos influentes dentro da organização faz toda a diferença nas situações do dia a dia, que é o que você vai falar agora sobre esse negócio do cenário político, eu tenho certeza. São essas pessoas que o Luiz está falando, são pessoas importantes, que muitas vezes direcionam as percepções, facilitam decisões e ajudam a destravar caminhos, mesmo sem ocupar cargos formais de liderança. Aí, ó, parece que o Luiz tá com o roteiro aí do lado. E aí vem com essa questão que eu coloquei das pessoas livres, né, dentro do espaço da empresa, não estão presas, mas elas estão ali flutuando. Não quer dizer que elas são rebeldes, quer dizer que elas têm uma outra maneira de pensar, que é o que você fala de cenário político, né? Vamos explicar essa parte agora? Porque parece que está combinando, o pessoal até está com o roteiro lá do lado e eu não estou sabendo. Boa! Você vê, acho que isso que o Luiz Carlos falou é super interessante. E grandes empresas, hoje em dia, a maioria das grandes empresas já tem uma boa prática, que é avaliar os colaboradores entre performance e potencial. O que isso quer dizer? Performance é se o cara entrega. Potencial são os soft skills, as habilidades, as competências dele de se adaptar e de conseguir crescer a ponto de chegar no próximo nível. Veja, você precisa de um determinado nível de performance, mas é a sua potencialidade que está sendo mapeada para cargos futuros. Então, numa mesa de tomada de decisão, ninguém vai falar assim, fulano performou só 110%, ciclano performou 130%, então ciclano tem que ser promovido. Essa conversa não existe, pessoal. Não existe. A performance, ela é um balizador. Ela é um balizador.
Ela é um critério mínimo. Você tem performance? Beleza, você atingiu o critério mínimo. Não interessa se você tem mais performance ou ultra top performance. Isso não faz diferença mais. Se você passou o critério mínimo, agora daqui para frente o que faz a diferença é outra coisa. Então você conseguir trabalhar essa navegabilidade dentro da organização que você trabalha é muito importante. E como que você faz isso? Com posicionamento. E aí eu falo muito aqui também sobre posicionamento, né, Carlos? Esse é um dos tópicos dentro da minha mentoria. Eu tenho é o tópico mais extenso dentro da minha mentoria, que é sobre posicionamento. E aqui eu falo muito sobre isso porque eu sei que as pessoas se identificam e entendem de maneira ampla o que eu quero dizer com posicionamento. Mas vale a pena aqui reforçar. Posicionamento, pessoal, é a maneira como você... É a maneira e o timing que você aparece para sair na foto. Então pensa assim, ó, você vai ter uma série de reuniões na sua semana, e você vai ter os one-on-ones, e você vai ter cafezinhos, e você vai ter happy hours, e você, né, vai encontrar as pessoas na entrada, na saída, no estacionamento. O tempo inteiro as pessoas estão tirando uma foto sua. E você está tirando uma foto de todo mundo o tempo inteiro, né? Isso é uma foto, né, que é uma metáfora, né? Está tirando uma foto da pessoa, você está criando um filme na sua cabeça de como é aquela pessoa a partir de uma sequência de fotos. Ó, essa pessoa se posiciona bem. Pô, essa pessoa falou bem sobre aquilo. Pô, essa pessoa conduziu aquela situação de uma maneira muito bem. Então, a maneira como essas fotos são tiradas vão criando filmes sobre a sua percepção, sobre a percepção sobre você e sobre a sua reputação. Esse filme, ele indica a maneira como você se posicionou ao longo do tempo. Um posicionamento consistente ao longo do tempo, na frente de várias pessoas, fortalece uma narrativa de carreira. Então, quando você se posiciona de maneira adequada, uma pessoa percebe, começa a falar sobre isso, a outra percebe, começa a falar sobre isso, a outra fala com a outra pessoa sobre isso. Isso acaba construindo uma narrativa de quem você é. Então, veja, todo mundo tem uma narrativa própria dentro da empresa que trabalha. Se eu começar na sua empresa hoje e perguntar para o seu chefe como que você é, como que é o fulano aí, como que é o Carlos aí dentro da empresa, ele vai me contar a percepção dele. Se eu perguntar para o seu par, ele também vai me contar. Se eu perguntar para o seu liderado ou para o seu stakeholder, cada um tem uma percepção sobre você. Quando você se posiciona de maneira intencional e com estratégia, essas pessoas, elas tendem a falar mais ou menos a mesma coisa sobre você. E é uma coisa mais ou menos alinhada com o que você gostaria que elas falassem. Aí junta a fome com a vontade de comer. Você se posicionando de maneira adequada, intencional, construindo uma imagem sólida, há uma narrativa consolidada sobre você e sobre o seu trabalho. Então, é o que as pessoas estão falando sobre você. Você influencia o que as pessoas estão falando sobre você quando você não está na sala. Então perceba que toda essa parte de navegabilidade, jogo político, ambiente político, é tudo aquilo, pessoal, que ocorre nos bastidores. Se você perguntar para o seu stakeholder, para o seu liderado, o que ele vai falar sobre, o que ele acha sobre você, ele vai te falar uma coisa. Mas se uma outra pessoa perguntar, ele vai falar outra coisa. Você consegue aproximar essas narrativas, construindo confiança, se posicionando de maneira adequada, a fim de que exista uma narrativa sólida sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua pessoa, sobre a percepção de quem você é. Isso vai te trazer o quê? Capital político, credibilidade. Vai aumentar o seu span de influência dentro da organização, vai te trazer facilidade, vai te trazer oportunidade. Acho que você está no mudo, Carlos. Desculpa, esqueci Aí. aqui.
Show de bola, porque o Luiz já está dizendo assim, muito bom, eu também passei por isso, eu não me posicionava. O Luiz é um consultor também, um conhecimento muito grande em Lean, em processos. Você falou um negócio interessante, Yuri, a questão do posicionamento tem a ver com essa visão, essa descoberta que o colaborador faz de que a performance é o mínimo, né? E esse é o problema. Depois a gente pode, e é até legal, gente, na mentoria, quem buscar aqui saber um pouco mais, que está na liderança, é entender essa questão de alcançar a performance, né? O alcance da performance. Às vezes as pessoas têm medo de performance, têm bloqueios de performance. Isso é importante, né, Yuri, tratar isso, né? É um ponto até essencial para o crescimento da carreira. Muita gente, como você disse, a pessoa performa, certo? Mas aquela que tiver um destaque, tanto na maneira de lidar com as pessoas, como na questão de relacionamento e de se aprofundar, né, nessa facilidade de resolver as coisas com outros departamentos, posicionar, fit cultural, que não tem nada a ver com performance. E também não tem nada a ver com puxar saquice. Não tem nada a ver de, eu sou amigo do dono. Tem a ver com uma responsabilidade muito grande, com a intenção de se apresentar no ambiente corporativo. Como você se apresenta? É o engraçadinho. Haja vista, eu tenho um modelo meu de problemas que eu já tive por ser falante demais, por ser expansivo demais. As pessoas adoravam o Carlos expansivo, elogiadíssimo, era aquele cara que estava sempre com a diretoria, as mulheres colocavam ele para apresentar evento, tal, mas o tempo vai passando, você é apenas um cara que fala muito bem, você é um cara divertido, performa, né? Só que sempre os outros são colocados na liderança, por quê? As pessoas só viam isso de mim. Cara, você é um cara legal, só isso. Teve uma vez, eu vou abrir meu coração aqui, um diretor, uma grande empresa aqui, que né, foi grande no mercado, foi líder do mercado, pioneira, uma empresa que eu fiquei muito tempo no Rio e São Paulo. O diretor, logo que eu cheguei, nos primeiros meses eu já era conhecido, o diretor me chama, Yuri. O diretor me chama. E a secretária fala assim, fica lá na sala do Olimpo, né? Fica na sala dos gerentes. E todos os gerentes lá. O meu gerente, inclusive. Aí eu, tudo bem, meu gerente, senta aqui, na frente dele. Aí eu falei, eu tô ferrado. Eu vou receber eu comecei a mentalizar o que eu fiz. Aí eu ficava assim, foi aquele dia, já vou me preparar. Não. Aí vem o diretor, abre a porta, vem pro meu lado, senta do lado da mesa do meu gerente e fala assim, Carlos, vem cá, gente, vem cá. E eu falei, pronto, é agora. Eu já tava suando frio. E ele, sabe o que ele falou? Fiquei sabendo que você imita o Pacheco. Imita o Pacheco aí para mim. Te juro. Eu era o cara que imitava o Pacheco, que imitava o meu chefe, que imitava o outro, que imitava o meu gerente que estava lá, imitava o outro gerente. Aí eu virei o cara, porque eu era divertido, a feira, evento, eu cuidava das feiras, eventos, então levava todo mundo, fazia treinamento, era o treinamento mais bem visto da empresa. Aí deu risada, bateu nas costas, foi embora. Aí no elevador, a secretária, né? Passei na secretária lá, você é demais, Basta. Aí no elevador eu falei assim: meu Deus do céu, eu sou visto como o imitador do pessoal, eu não sou o cara performático. Olha, o que você falou agora, Yuri, lembrou, e eu estou sendo aqui testemunho para que você que está acompanhando a gente não caia nesse erro. Seja intencionalmente voltado a se posicionar da maneira que você quer crescer da empresa, senão você não cresce, senão você vai confundir performance, relacionamento, né, o conta corrente emocional, né, com esse problema de não crescer na carreira, e aí você não cresce na carreira, você não vai crescer financeiramente, você não vai ter possibilidade de sair da empresa. Aí aconteceu um negócio interessante. Um desses gerentes me viu, olhou, saiu da empresa, foi para uma outra concorrente grande que estava crescendo naquela época e falou: eu quero você no meu setor. Aí eu falei assim, mas por que você está me levando? Olha só, eu não acreditava em mim, olha como eu não acreditava em mim, e o Yuri trabalha muito bem isso, tá, gente? Quem é da área, quem vai conhecer um pouco mais aqui o trabalho do Yuri vai entender isso, que ele desperta isso em você. Eu não acreditava em mim, e ele falou, não, eu sei que você é capaz de fazer tal departamento, e eu preciso que você monte o departamento, porque eu tinha bom relacionamento. E aí eu vi que eu podia... aí eu comecei a ter o meu primeiro cargo de liderança. Foi aí, nesse momento,
com essa situação. Então, eu tive que passar por esse processo que você acabou de falar agora, que é o posicionamento intencional. Então, bom, já dei meu testemunho, vamos agora para falar da mentoria do Yuri Garcia, que é o que interessa. A Mônica tá dando risada aqui, né, Mônica? E não foi com você. Não foi com você. E o Luiz Carlos também está abrindo o coração. Nas reuniões ele não se posicionava. No momento que eu comecei a me posicionar, ganhei respeito pelo grupo dentro da organização. É isso aí, Luiz, estamos juntos nessa. E ele complementa, Mônica, verdade, assim como meus colegas te verem com líder sem quem você é. Essa pode ser a sua desgraça, eu também passei por isso. Os colegas não veem ele como líder, né? Você se acha um líder, você se acha uma pessoa boa, mas você não tem intenção, você não constrói o seu momento no cenário político, né, Yuri, como você fala. Yuri, vamos falar da mentoria. Explica pra gente como é que vai funcionar a mentoria. Boa, vou falar da mentoria. Antes, só fazer um paralelo aí com o que você falou, Carlos. Isso que você passou, eu passei por isso também. Isso é o arquétipo pelo qual você fica conhecido. Você ficou conhecido como o cara engraçado, tal. Eu fiquei conhecido como o cara gente boa, esforçado. Ah, e o Yuri? Não, o Yuri é gente boa, tal, é esforçado, tal, né? Mas sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Entendeu? Sabe como é que é, né? Quem que quer ser conhecido por sabe como é que é, né? Então, aí eu entendi. Cara, se eu não construir relações, não posicionar de maneira intencional, as pessoas não vão construir uma narrativa sólida o suficiente a ponto de eu ter facilidade, de eu ter oportunidade. E aí, quando eu entendi isso, Carlos, tudo mudou. Como que você gostaria de ser conhecido, você líder, dentro da sua organização? Isso é muito importante. Você quer ser conhecido como cara overperformer? Vamos construir esse arquétipo. Você quer ser conhecido como um cara estratégico, que pensa o negócio? Ou você quer ser conhecido como um cara articulador, que navega bem entre as áreas? Ou você quer ser a referência de execução? Ou você quer ser aquele líder mais inspirador? Dá para ser o que você quiser. Você simplesmente tem que escolher e colocar energia em função de construir isso da maneira adequada. Então, acho que isso é super importante, né? Escolher o arquétipo e, a partir daí, pensar as suas relações e as suas interações. Cada interação sua, você tem que pensar, essa interação, ela fortalece o arquétipo que eu quero construir ou não? Essa dinâmica que eu tive no final do one-on-one com o seu chefe, você pareceu para ele um pouco mais o líder que você quer ser ou não? A mesma coisa nas reuniões. A partir dessa reunião, as pessoas elas saíram com uma impressão mais alinhada com quem eu quero que elas me vejam? Sim ou não? E aí que está o ouro, pessoal. Você pode fazer isso já a partir de amanhã, em todas as suas interações sociais. Como que você gostaria de ser visto e que ações específicas você pode tomar para você construir esse caminho. A frase vale, né? Seja o líder ideal, já começando a ser um líder dentro da empresa e tome essa posição antes que você seja liderado por alguém que você não queira, né? Ou que você perceba que não representa o líder que você gostaria. Por quê? Muita gente não tem a capacidade de ser líder e está lá, né? Na liderança porque se posicionou, criou esse arquétipo que você falou, não é mesmo? É isso aí, e construiu esse caminho, né? Então, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de fazer isso sozinho, construir esse caminho. Aprender sobre posicionamento, sobre construção de narrativa, uma mentalidade alinhada, né? Você angariar capital político para credibilidade. Agora, se você, líder, tem a intenção de acelerar esse processo com direcionamento e ferramental, aí eu consigo te ajudar dentro do meu programa de mentoria. Então, eu desenvolvi um programa de mentoria, Carlos, programa de mentoria Liderium, no que eu construí todo o método, todos os pilares do programa, pensando em dores que eu tive, que meus liderados tiveram, que meus mentorados tiveram, e ações específicas que eu trabalhei com eles, para que todo mundo pudesse alavancar sua carreira assim como eu fiz. E felizmente, no meu último trabalho, 4 dos meus 5 mentorados foram promovidos aí em um ano e meio. Então, isso dentro da organização, né?
Imagina o poder que isso não tem para pessoas que já estão construindo isso, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês os meus pilares do meu programa de mentoria, para que vocês possam entender um pouquinho mais do que eu abordo dentro de toda essa estrutura. Bom, o primeiro pilar que eu já trouxe, que eu já falei para vocês, né? É a base de tudo, mentalidade. Aqui, pessoal, a gente vai fazer um diagnóstico profundo de como que você vê a liderança a partir dos 7 princípios da liderança estratégica. Qual que é o seu nível de maturidade em relação à mentalidade e ações específicas para a gente calibrar, para que você consiga desenvolver uma mentalidade forte e alinhada com aquilo que eu acredito que um líder estratégico precisa ter. Na sequência, o módulo mais extenso e talvez um dos mais profundos, né? Posicionamento. Aqui eu precisei quebrar esse módulo em 5 submódulos, para que você entenda como agir e como se posicionar nos mais diversos cenários. E aqui é importante dizer, tá, Carlos? Todo programa de mentoria, ele foi desenhado, não é para você, não é curso, né? Não é para você assistir uma aula, é para você implementar, é um programa de implementação, guiado e acompanhado por mim. O próximo pilar é análise de cenário político. Então, você vai aprender a se posicionar e aí depois você vai aprender a analisar cenários distintos a partir de uma visão ampla e sistêmica. Cada um desses módulos, a gente vai trabalhando conceitos individualmente nos módulos, você vai implementando, vai me dando feedback e a gente vai corrigindo a rota. Depois, no final, a gente consolida tudo. Porque o importante para mim não é você decorar o meu framework, não é você pegar um papelzinho e anotar tudo. É você conseguir implementar, aquilo gerar significado para você e você conseguir fazer isso depois de maneira sistêmica e orgânica dentro do seu trabalho. Então, eu sou um cara de fazer a coisa acontecer. E é isso que eu estou trazendo dentro do meu programa de mentoria. Próximo pilar, construção da narrativa, né? Falamos sobre isso aqui também. A construção da narrativa, Carlos, ela vai trazer tanto a construção da narrativa dos fatos, como você contar uma história. O resultado foi bom. Como você conta isso para valorizar isso? O resultado foi ruim. Como você conta isso para valorizar o seu esforço e tudo aquilo que você está executando? Então, a construção da narrativa dos fatos ela é super importante. E a gente vai trabalhar também a construção da narrativa individual. A maneira com que a pessoa se apropria e se apresenta nos mais determinados cenários, a fim de que ela construa uma imagem a partir de uma narrativa sólida e intencional que ela construiu. E por último, e não menos importante, criando oportunidades de maneira sistêmica. Aqui é onde a gente consolida tudo e o mentorado consegue implementar, ver e exercer o cenário de maneira sistêmica com tudo que ele aprendeu. Foi muito legal, Carlos. Recentemente, eu fechei um programa de mentoria com o mentorado e ele me deu um super feedback, assim, dizendo que ele vê e exerce o ambiente de trabalho de maneira completamente diferente. E ele está angariando capital político e está tendo muito mais facilidade, muito mais oportunidade. Então, é isso que eu estou me propondo aqui. Bom, para você, líder aí, que está nos acompanhando, que está me acompanhando, gostou, quer saber mais, quer mais informações, para a galera que está aqui nesse webinar, eu vou ter uma condição especial. Então, vamos liberar aqui, Carlos, se você puder compartilhar aí com a galera o link. Galera que tiver interesse, líderes que tiverem interesse em saber mais detalhes do programa, da estrutura do programa, valores, etc., podem marcar uma reunião comigo e a gente vai conversar individualmente para eu entender melhor o seu cenário de maneira individual e poder te orientar, te apresentar o programa e a gente avalia se ele faz sentido para você. Para as pessoas aqui desse webinar específico, isso valendo, né, até amanhã, eu vou trazer uma condição especial dentro do programa, uma condição ultra especial dentro do programa, vou aumentar tempo de entrega, eu ter algumas coisas muito legais aí, eu não vou entregar o ouro todo agora, quem tiver interesse aí, marca e a gente conversa. Beleza? Carlos, acho que você mudou a tela, está na tela de compartilhamento, né? Eu vou fazer a postagem
para poder lançar o link nos canais que a gente está transmitindo, tá? Então, vou deixar em todos os canais, inclusive no seu também, quem está acompanhando lá pelo seu, já está. Eu acho que eu não consegui lá no seu. Eu vou colocar no meu e vou colocar aqui no chat para quem estiver acompanhando o link e poder participar desse processo. E vou abrir a tela aqui para as pessoas poderem ver. Pronto. Está lá em lead.digital.yuri Garcia. Eu acho que eu não consegui fazer a... Não consegui. Ah, consegui, no Instagram já foi. E aqui é a tela que a gente está querendo mostrar. Pode falar um pouquinho o que é essa tela? Não, é uma tela simples para eu entender um pouco mais de informações, né? Acho que a gente nem precisa entrar nessa tela. É uma tela simples de qualificação, tá, Carlos? Para saber quem que é a pessoa, qual que é o cargo dela, e ela vai lá e agenda no calendário. Eu tenho alguns horários ali, se não me engano, tenho poucos horários disponíveis. Então, se você tiver interesse, corra aí para agendar. Caso você tenha algum problema com o link, aconteceu alguma coisa, não consegui o link, tá? Me chama no LinkedIn, pessoal. Não tem problema nenhum. Me chama no LinkedIn, me manda um inbox, respondo todo mundo. Vai ser um prazer conhecer mais de vocês e apoiá-los no seu crescimento. Agora, eu tenho uma mensagem final importante para passar, tá, Carlos? Muitas pessoas, quando chegam nesse momento, elas ficam assim meio na dúvida, sabe? Ah, eu sou líder, mas eu não sei se eu sou líder estratégico, eu não sei se é o meu momento. Puxa, mas eu sou só um coordenador, ou será que é para mim? Será que é para o meu nível? Será que não é? Pessoal, você está na dúvida? Pergunta. Peque pelo excesso. Peque pelo excesso. Não perca oportunidades agora ou ao longo da sua vida, de jeito nenhum, por falta de informação. Peque pelo excesso. Se inscreve. Me chama. Eu vou adorar te contar mais, eu vou adorar te conhecer. E se não der certo, no mínimo, vai ser uma nova conexão, a gente vai trocar experiência, vamos estar conectados, vamos estar juntos. Mas eu tenho certeza que se você estiver comprometido com o seu processo de construção de uma liderança estratégica longeva, de longo prazo, alinhada com os valores e a maneira como eu penso, não tenho dúvida que vai ser uma parceria incrível. Perfeito, perfeito. Está aqui em lead.digital/ né, barra Yuri com Y, você botou só um I aí, né? Yuri-Garcia. É o formulário para você poder agendar um bate-papo com Yuri, conhecer mais da mentoria. E indique também para quem precise, está aqui nos comentários, tanto do LinkedIn quanto lá no YouTube. Você está no YouTube, por favor, curta lá o canal Nautilus Comunicação, também faça a inscrição para receber as outras situações, os outros episódios também da nossa programação. Yuri, não, tenho certeza, você completou tudo aqui, hein? A gente viajou bastante aqui e colocou bastante coisa na mesa, foi excelente. Tenho certeza que quem acompanhou gostou. Luiz Carlos achou incrível, está até dizendo aqui, ó, me ajudou muito a contribuir com o que você falou. Eu fiz um trabalho específico na faculdade, montei uma pesquisa, eu era visto de um jeito, fui visto de outro. Então, estamos falando de transformação, né, Yuri? De uma vez por todas, vamos transformar nossas carreiras para que a gente possa ter bom posicionamento. Gente, isso faz uma diferença na vida que você não imagina. É a sua família, é o desenvolvimento da sua vida, a saúde mental. Agora que o mundo está pedindo essa performance, as pessoas que têm evidência, gente, não são as pessoas que têm performance. Essas pessoas estão ali, né, engrossando a fila dos que estão na busca de novas oportunidades. Então, se você está aí, está na liderança, garanta tendo acesso a essa mentoria do Yuri Garcia. Yuri, muito legal, muito bom. Vou deixar aqui de novo o Digital em Lead Digital. E muito obrigado, viu, por estar dividindo isso aqui na nossa plataforma da Nautilus. Eu te agradeço aí pelo teu tempo todo das manhãs. Desculpa os entretenimentos, os entreveios, como a gente fala, né, de que aconteceram, mas entregamos muita coisa para o nosso público. Então fica aqui o desafio de entrar em contato e principalmente deixar mais uma vez à sua disposição o que você precisar aqui na Nautilus, tá bom? Obrigadão. Maravilha, querido. Obrigado você pela oportunidade. É uma parceria super bacana, um prazer enorme estar contigo. Agradeço a todos aí que engajaram, que participaram, que apoiaram. E é isso, pessoal. De maneira geral, eu sou uma pessoa muito aberta e busquem, né? Conectem, mandem mensagem, conectem via LinkedIn. Vai ser um prazer acompanhá-los também.
Legal. Vou descer você, aguenta a mão. Só despedir do pessoal que está aqui com a gente, Yuri. Um abração. Muito bem, gente. Muita matéria, hein? Olha, se eu fosse você, eu tentaria pelo menos agendar um momento para conversar com o Yuri. Se você é líder, então é aí que você tem que fazer isso mesmo, né? Se você é líder, você tem, né, uma possibilidade aí. Aproveite essa oportunidade, tá? Então, hoje, nós deixamos bem claro aqui nosso posicionamento, falamos sobre tudo de liderança estratégica. Ficou bem claro, né? Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Mônica. Boa noite. Obrigado você também que esteve com a gente. Pessoal aí que acompanhou, Marcelo Rezende, Daniel, Nyon Cance, Plácido Assis, obrigado aí pela sua presença, a Marisa Eliana que esteve aqui com a gente, então todos vocês que absorveram, né, tiveram esse prazer de conhecer mais do Yuri Garcia, tem muito conteúdo aqui na Nautilus Comunicação, acompanhe a gente. Obrigado, gente, a gente volta num próximo momento, numa próxima oportunidade de trazer até você esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo muito importante. Um grande abraço. Tchau, tchau.